Apesar de nela, ó. Dois sonhos pegando fogo, ó. O clima tá tenso, hein? Que isso, gente? Tem gente no ônibus! Tem gente no ônibus! Gente, não sei! Desce do ônibus, cadê o motorista? Cadê o motorista? Ai, que susto! Apesar de nela, ó. Dois sonhos pegando fogo, ó. O clima tá tenso, hein? Bom, iniciando mais um Giro das 11 ao vivo aqui pela TV 247, com retransmissão pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual. Como se fosse possível dar bom dia, meu querido Roberto Tardelli, já posicionado aqui para a gente conversar. Tardelli com a sua camisa fantástica aqui, que depois ele vai contar para a gente de onde veio essa camisa bonita aqui. Terrível, Tardelli. Você sabe que ontem eu estava conversando com algumas pessoas que moram no Rio, dizendo, eu indignado, assim, por que eles têm que queimar ônibus? Foram 35 ônibus, né, para o transporte, o meio de transporte do trabalhador. Aí um deles me disse assim, que as milícias também trabalham com vans, e aí queima ônibus e aí melhora também a situação para as vans. Terrível. Meu querido Roberto Tardelli, seja bem-vindo aqui. Saúdo a todos que estão chegando para acompanhar o Giro das 11 mais uma vez. Vamos para mais uma jornada, meu querido. Tudo bom? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia aos nossos internautas, bom dia a quem está nos assistindo aí pela TVT. Conde, há uma expressão muito mais de sociologia jurídica do que propriamente sociologia, chamada anomia. Anomia é um momento, é um instante, é um momento de uma sociedade sem lei. Quando você está na anomia, e a anomia ela é estudada, mas ela é estudada quase que como um tubo de ensaio, porque é difícil você achar um modelo teórico, um modelo vívido, que possa se aplicar na teoria. O Rio de Janeiro hoje é um estado que vive essa anomia, não há lei no Rio de Janeiro. Quando não há lei no Rio de Janeiro, a lei que prevalece é a lei do mais forte. E a lei do mais forte hoje é seguramente, as milícias. Essa quantidade de ônibus queimada, nenhum movimento do crime organizado conseguiu fazer. O tal Comando Vermelho jamais incendiou essa quantidade de ônibus. Porque essa agressividade, essa organização, essa força, isso não é algo que se obtém do dia para a noite. Tardelli, desculpa só te interromper. Você viu a tranquilidade aqui que o rapaz joga? Ele não está preocupado em ocultar o seu rosto, ele não está preocupado. Ele está fazendo aquilo que é o que o poder mandou ele fazer. Qual é o poder do Rio de Janeiro hoje? O poder de fato. Veja uma coisa, morrem 3 médicos barbaramente assassinados. Quem, aspas, elucida o crime? A milícia. O tráfico. Quem põe fogo em 35 ônibus, enfileire 35 ônibus para você ver a quantidade de ônibus que isso é. Se você for pensar nisso, eles incendiaram ônibus na cidade inteira. Eles mostraram, e é aí que eu acho uma coisa curiosa, né? O governador do Rio de Janeiro, esse paspalho desse governador do Rio de Janeiro, né, chamou essa ação da milícia de terrorista. Ela não é terrorista. Ele falou que é terrorista. E parece que foram para o Presídio Federal. Imagina, querido! Terrorismo contra o amigo, não existe isso. Certo? Foi uma demonstração de força.
foi uma demonstração de desagrado. Foi uma demonstração de quem deu um sinal, falou assim, quem manda aqui nesse galinheiro somos nós. E se mataram alguém dos nossos, certo? Nós também vamos apurar. Vamos esperar a milícia agora encontrar quem matou o miliciano que resultou em todo o protesto na cidade do Rio de Janeiro. Nós não esperamos nada da polícia. Nós não esperamos nada das investigações. Quem vai apurar esse crime ou esses crimes? A milícia. Dentro dos limites que ela quiser apurar. É o que a gente está vendo, que o Rio de Janeiro, em especial, está sem poder público. As autoridades são as milícias. Né? A impressão que eu tenho. Você tem nas escolas públicas crianças tomando tiro. Isso é já seria o mais terrível sinal da absoluta falta de controle da comunidade de segurança e da simbiose da comunidade de segurança com setores do crime organizado. A milícia, ela não apenas domina, ela constrói um bairro, constrói um prédio. Esse prédio caiu. Alguém foi responsabilizado? Não foi, não será. A milícia que a gente hoje vê é a expressão não mais do crime organizado, mas da simbiose entre o poder público e aquilo que o próprio poder público... Se terrorismo há, esse terrorismo é o terror de Estado, porque as milícias são compostas por agentes públicos. A diferença entre a milícia e o crime organizado, né, é que no crime organizado, quem está no crime organizado é a pessoa da rua. Na milícia, não. Olha que imagem aterradora. O Brasil passou o seu dia de Gaza, né? Aliás, meu querido Roberto Tardelli, ontem eu estava pensando assim, o Brasil repatriou 1.400 e tantos, 1.435 brasileiros, alguns bolivianos e tal, 3 ou 4, que estavam em Israel. Sim. O Brasil poderia repatriar também alguns cidadãos das comunidades do Rio, né? Porque eles estão sem pátria, né? Estão sem Estado também. A população carioca, certo? E vamos desmistificar o Rio de Janeiro como cidade maravilhosa, que foi um dia, né? A população do Rio de Janeiro hoje é refém de um governo de extrema-direita, de um governo que se identificou com a milícia, de um governo, e o Bolsonaro é o nosso grande cabo eleitoral do governador do Rio de Janeiro, saudou oficialmente as milícias. Venham para o Rio que nós os receberemos. Eles condecoraram milicianos na Câmara Municipal. A família Bolsonaro fez isso. A promiscuidade entre a milícia e o poder público no Rio de Janeiro, entronizado nessa família, certo? Desse ex-presidente tétrico e macabro que tivemos, fez do Rio de Janeiro um lugar refém de uma força paralela. Quem domina o Rio de Janeiro hoje é, longe de qualquer dúvida, não mais o crime organizado, o tráfico, essa conversa é conversa do passado. Quem domina o Rio de Janeiro hoje é a milícia. E a milícia domina o Rio de Janeiro hoje por quê? Porque a milícia está no poder. Tem vereador. Não estou te ouvindo. Você está sem microfone. Você está sem microfone. Desculpa, eu acionei aqui, mas não acionou, o aplicativo não entendeu. Institucionalmente, eu só estou corroborando o que você está falando. Quer dizer, isso. Deputado, né? vereador, presidente, o anterior. Então, nós temos a milícia, ela chega no Rio de Janeiro institucionalmente. Ela é poder.
Só que ela é o poder político, ela é o poder do crime, ela é o poder do mais forte, ela é o poder de alguma coisa que transcende essa criminalidade organizada que nós estamos acostumados a ver. Olha, não tem presídio federal para eles, porque eles prenderam a cidade. Não dá mais para você falar assim, vamos pegar os cabeças da milícia. Porque essa milícia ela se organizou de tal forma que ela é um monstro de várias cabeças. Você não vai conseguir cortar todas. É aquele mito grego que você corta do monstro, você cortar uma cabeça, nascer outra imediatamente. O combate à milícia no Rio de Janeiro hoje é um combate que não vai ser um combate armado. É um combate político. Portanto, muito mais difícil. Muito mais complexo. É um impasse parecido com o que a gente está vendo lá em Gaza, né? Israel não sabe se entra por terra, se não entra por terra. Aqui a polícia está assim também, não sabe se vai, se não vai, né? Se vai, está errado, se não vai também não. Né? Por razões muito diferentes. A polícia aqui não sabe se entra, porque ela não sabe até que ponto ela pode entrar. Certo? Até que ponto ela será autorizada a entrar. Eles vão fazer uma fachada. Uma fachada, por mais medíocre que possa parecer, eles vão fazer. O que eles não conseguirão fazer, mas é a polícia dominar de novo a investigação. Não vai dominar. Não vai fazer. Deixa eu aproveitar, eu quero fazer uma pergunta técnica para você, que é um homem do direito, para você explicar para a gente aqui, e também avisar que daqui a pouco o Marcelo Auler está no Rio de Janeiro, ele está ali perto do Ricardo Capelli, daqui a pouco ele vai fazer uma entrada conosco aqui, estamos esperando o Marcelinho Auler. Deixa eu saudar o público aqui que está aqui participando bastante. Aliás, eu peço para todos vocês darem um like, se inscreverem no nosso canal e também para vocês comentarem aqui. Aliás, você que está no Rio de Janeiro, que tem uma informação para dar para a gente, tem uma sugestão, uma crítica, uma pergunta para o Tardelli, por favor, será muito bem-vindo aqui conosco. Maria Cristina, temos guerra diariamente aqui no Brasil. Silvarillion, dinheiro que financia milícias não é só do narcotráfico. Não é do narcotráfico, né? Não. A milícia é outra história, né? Não. Aliás, a milícia compete com o narcotráfico, não é isso? Ou ela compete ou ela convive, mas o financiamento da milícia está no cotidiano das pessoas. Sim. Compra de gás, compra de água. Compra de gás, a compra do net. A compra do teu apartamento. Olha, eles construíram um apartamento. A compra da tua casa. Estado paralelo. Total. É um estado paralelo. Não dá para você falar assim, olha, o que pode estar ocorrendo hoje, e imagino que esteja ocorrendo, é a milícia absorver o crime organizado. Porque ela é mais forte? Por isso? Porque ela é mais forte. Politicamente, né? Porque ela é politicamente mais organizada, certo? Porque ela tem mais dinheiro, certo? Porque ela é mais treinada. Eu acho que o crime organizado hoje no Rio de Janeiro, por mais paradoxal e irônico que possa parecer isso, corre risco de morte. Só que aí bota uma coisa no lugar que é até pior que o crime organizado. Que é muito pior que o crime organizado, porque o crime organizado, ele é o crime naquela... Ele pode ser mais sofisticado, ele pode ter mais uma... Mas a milícia não, a milícia, ela é o corpo público doente. A grande maioria dos milicianos são agentes públicos, na ativa ou na inativa. Claro que hoje eles devem estar capilarizados, hoje eles devem contar com muita gente, com muita mão de obra é abundante, mas a milícia ela foi concebida para o combate ao tráfico. Ela foi concebida no governo Garotinho. Quando os mais novos, os mais jovens não nos acompanham, nessa época, os morros de Janeiro dominados por adolescentes, altamente comprometidos com o uso de droga e altamente violentos.
Esses adolescentes foram combatidos facilmente por agentes da comunidade de segurança aposentados que o garotinho botou, contratou, eles dominaram rapidamente. Foi como tirar sorvete da boca de criança. Quando eles perceberam o que eles podiam ganhar, eles começaram a se organizar melhor. O Brizola, ele previu que isso pudesse acontecer. Mas ele não pode ser, de jeito nenhum, responsabilizado pelas milícias. Aliás, e tem um detalhe também, né? A geografia, a topografia do Rio de Janeiro favorece esses enclaves, vamos dizer assim. Então, você tem realmente um desafio que é monumental ali. E, lamentavelmente, né, nós somos, né, todos brasileiros, a gente torce para que o Rio tenha, né, um governo à altura da sua população. Ô, Tardelli, deixa eu só continuar lendo aqui, vou passar para você mais uma vez daqui a pouco. Elecir Girardi Bastos, Rio é Rio, vão parar de votar em Romários, Damares, Pazuellos e PMs como paranoicos. Pastores enrustidos, chutar o fiofó desses milicianos. Que graça, que delicadeza da Elecir aqui. Do Elecir, né? É o Elecir. Obrigado, Elecir. Denis Rahal está dizendo, as milícias são policiais, civis e militares. Edson Antunes, quais são os negócios da milícia além da droga? O Tardelli aqui elencou para a gente, nós sabemos isso. Então, é uma enciclopédia de milícia, né? Tudo que as milícias operam, você já tem uma enciclopédia econômica disso aí. Débora Bianchini, a milícia está dentro das instituições judiciárias no Rio, entre deputados policiais da ativa também. Olha, o Auler despontou aqui no bastidor, então já vou trazer o Marcelo Auler. Grande Marcelo Auler, nosso ídolo. Boa tarde, Tardelli, boa tarde, Conde, boa tarde, comunidade 247. Prazer te encontrar de novo, Tardelli. E ao Conde nem se fala, né? Vamos lá. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, de volta à minha cidade, que ontem passou por problemas bárbaros, barbaridade total. Fruto da falta de política desse governador Cláudio Castro. Todos nós sabemos disso. Não há uma política pública de segurança. Há o velha frase, tiro na cabecinha. E quem assistiu à entrevista que ele deu ontem deve ter assustado, porque disse, não vou sossegar enquanto não prender os 3 principais bandidos. Hoje parece que o pessoal está atrás do Zinho lá, né? Mataram o Faustão. Tá. Ok, Conde, você mata o Faustão, você prende o Zinho e some e aparece o Pinho, o Tinho, o Zezinho. Cara, quem é o Zinho? O Zinho é irmão do Carlos da Silva Braga, o Carlinhos da Três Pontes, que já morreu há 2 ou 3 anos atrás. Aí assumiu o Wellington da Silva Braga, o irmão dele, o Eco, que morreu no ano passado. Aí assumiu o Luiz Antônio da Silva Braga, que é o Zinho, e cujo sobrinho foi morto ontem, o Matheus da Silva Rezende. E aí você prende o Zinho ou mata o Zinho, e vai surgir outro qualquer, cara. Que, por sinal, esses já vem da Liga da Justiça, perdão, que era uma milícia criada por ex-policiais, inclusive por aqueles que viraram vereador e deputado estadual. Ô Marcelo, deixa eu pedir uma coisa para você. Você fica aqui com a gente? Pode ficar um pouquinho aqui? Posso. Pode? Eu queria perguntar para o Tardelli, porque na coletiva ontem que o Cláudio Castro deu, ele falou que enquadrou no crime de terrorismo. Isso eu acho que pode ser uma coisa, um divisor de águas, uma coisa grave para o país, porque o Brasil tem uma lei antiterrorista. Eu quero saber tecnicamente, Tardelli, e depois o Marcelo comenta também, pode ser enquadrado nesse o crime de terrorismo? Você já tinha falado aqui que não, mas explica para a gente. Para quem não tem o que dizer, sempre quem não tem o que dizer faz as grandes frases, né, mostra uma grande eloquência que, na verdade, não se aplica. Não há crime de terrorismo.
O terror tem um objetivo, que é de abalar os fundamentos do Estado, que é de derrubar governos. Né? O que a milícia fez foi uma demonstração de força contra um governo que sempre foi amigo. Eu acho que se há alguma coisa aí interessante para se debater é como que você protesta com essa agressividade contra o seu amigo. Nunca nós tivemos algo parecido. O crime organizado jamais teve estrutura e pernas para uma ação desse tamanho. Que não é uma ação organizada em meia hora, em 2 horas. Isso é algo que isso já era algo pronto. O que o governador... Será, Tardelli? Tenho dúvida, Tardelli, você estava pronto. Eu acho que na hora assim, que ele manda, vamos atacar. Não sei se precisa estar muito pronto, sim, não. Vamos atacar. Mas a logística já não é de uma hora para outra. Você tem as pessoas... Não, a verdade, desculpa só colocar minha colher aqui, já devolvendo para o Tardelli, eles estão sempre prontos para fazer isso. Sempre. Né? Porque incendiar ônibus, você vê que é uma coisa banal. O cara vai lá, olha sem cerimônia que o cara vai lá e joga gasolina no ônibus. Ó. Tranquilo. Você entendeu? Aí foram 35 ônibus. Tardelli. Então, o que existe a milícia é o crime organizado na sua maior e mais dura acepção. É aquela organização criminosa que resulta de dentro do aparato público oficial. Esse é o crime, essa é a milícia. A milícia não é composta por terroristas, fundamentalistas. Não, é composta por gente que aqui está ganhando muito dinheiro à sombra do Estado. À sombra do Estado. Teve o Estado como parceiro. As eleições do Rio de Janeiro demonstram isso. A quantidade de milicianos eleitos, claramente milicianos, deixam a gente entender o seguinte: no Rio de Janeiro não houve ninguém escondendo a condição de miliciano, pelo contrário. Ou de partícipes, como a família Bolsonaro, e amigos dos milicianos. A família Bolsonaro. O Bolsonaro fez um discurso legitimando a milícia. Venham para o Rio de Janeiro. A família Bolsonaro condecora milicianos. Né? O Bolsonaro é o candidato à presidência da República que elege candidatos evidentemente milicianos. É claro que agora parece que as máscaras caem com muita rapidez e nós não temos mais como esconder a promiscuidade da família Bolsonaro com a milícia. Tardelli, permite? Poxa, claro. O Wilson Witzel e Cláudio Castro foram eleitos com a ajuda dos milicianos. Alguém tem dúvida disso? E por isso sempre apoiaram, combateram o tráfico para dar espaço para a milícia. Quantas vezes aconteceu isso no Rio? Só que agora a milícia se associou à parte do tráfico. E agora? Essa é a questão. Por isso, Conde, pode botar crime do terror, pode indiciar por homicídio triplamente qualificado. Estão pouco se lixando. Auler, não ficam na cadeia. Deixa eu trazer aqui uma questão para vocês. Tô contando que você vai ficando aqui, Auler. Me avisa, hein, se você tiver que sair. Sim, eu estou de olho ali, porque eu estou cercando o Ricardo Capelli numa reunião aqui. Então eu estou de olho. Se de repente ele sair, eu corro lá. Se o Capelli aparecer aí, fala: ô Capelli, volta aqui que estamos ao vivo aqui. Olha só, eu quero te tirar uma dúvida primeiro com vocês. É o seguinte: isso aqui, ó, o pessoal está comentando e eu realmente percebi que, olha, esse momento aqui, o pessoal está fazendo o L, está fazendo arminha, que me parece que esses aqui são os milicianos comemorando a ação. Auler, por favor, ajuda, socorro. Olha só isso Não aqui. sei, não vi. Não sei de onde é isso. Aonde foi isso? Ontem? Pois não tenho ideia. Foi ontem. Tá junto com esse vídeo. Pode aqui. Ser arma. Lula não é. Duvido que claro é o Hélio do Lula. Né? Mas o Hélio tá dando tiro para cima. Arma para cima. Pois é, não sei. Pode ser.
Pode ser mil coisas, pode ser armado, pode estar armando alguma sacanagem também, não sei. Não tenho. Para mim está claro, Marcelo. Eles estão fazendo o L do Lula, exatamente para fazer uma propaganda contrária ao Lula, porque eu acho que aí o dedo do que apontava a Arminha, certo, está muito presente. É uma forma de dizer, olha, isso está acontecendo porque o Lula é presidente, porque vai federalizar, porque o Rio de Janeiro vai ser invadido pela Polícia Federal, pelas forças de segurança, pelas forças federais. E, Marcelo, só um idiota, completo idiota, não saberia que a milícia e o crime organizado, um dia, ou eles se comporiam, ou um engoliria o outro. Eles não viveriam em guerra. A guerra não compensa para eles. Essa guerra, ela é contraproducente. É claro que nós vamos ter discursos inflamados, isso é terrorismo, não vou descansar. Você está descansando desde o começo do primeiro dia de governo, querido. Que discurso de estelionatário eleitoral é esse? Gente, deixa eu trazer uma questão aqui. O assassinato, né? Eu não sei, quando a polícia mata, eu fico na dúvida se eu falo mata, assassinato, execução, eu não sei que palavra que eu uso. O assassinato é uma execução. Assassinato, execução. A polícia matou o Faustão, que não é o apresentador da Globo, né? Matou o Faustão, o subchefe das milícias. Quando essa operação foi deflagrada, eu pergunto para os dois, e começando com o Auler, rapidamente aqui, para a gente passar a bola rapidamente um para o outro, o Estado não sabia que ia ter a represália desse tamanho? A pergunta é, será que não foi de propósito? Será que não tem a ver com eleição esse negócio? O que é, Marcelo? Começa aí. Não acredito que tenha sido de propósito. Não sei te dizer se essa operação estava armada antes. Não conversei com a Polícia Civil até agora. Quando você fala assim, matou o segundo homem de uma das milícias, essa é uma das milícias. Essa é uma milícia de uma parte da Zona Oeste. Porque você tem a milícia que é comandada pelo tal do Danilo Tandera, que é um racha dessa milícia. E já pega lá para a Seropédica, para a Baixada Fluminense. Você tem outra milícia lá para Gardênia Azul, Cidade de Deus, Rio das Pedras, que é outra milícia. São várias milícias. Por isso que eu acho que o crime no Rio não é tão organizado como todo mundo fala. Em São Paulo você tem um PCC, manda. E não faz merda. Não faz isso que fizeram aqui. Não, aqui no Rio tem várias, brigando ainda, várias facções. O Comando Vermelho não bota a banca aí? Comando Vermelho comanda algum grupo de comunidades. Mas você tem o terceiro comando, tá? Você tem as milícias, que ora se junta com o tráfico, ora não se junta. Vai entender isso. Eu não sei entender isso. Verdade que eu ando afastado. Eu ando afastado dessa seara aí há algum tempo, estou voltando agora. Tardelli talvez possa entender melhor. Você está afastado do crime organizado, né? Você faz tempo que você... Estou afastado do crime organizado. Estou lá em Brasília, no crime desorganizado. Ô, Tardelli, e aí, Tardelli? Eu acho estranho, quer dizer, porque essas ações me parecem assim, como a gente está observando Gaza, Israel, genocídio, tudo lá, eu não deixo de tentar fazer um paralelo, que é o seguinte, o cara vai lá, provoca, né, para realmente provocar um rebuliço ali para ter consequências outras. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu concordo com o Marcelo, eu acho que não se contava com essa retaliação, até porque nós estávamos entre amigos. Poderia haver uma reunião muito dura, poderia haver uma cobrança muito pesada, novamente a investigação, o FBI da milícia imediatamente identificaram os policiais que o fizeram, a arma, tudo mais, mas eu não imaginaria, e acho que o governador do Rio de Janeiro foi tomado de absoluta surpresa. Ele não imaginava
que os amigos dele fossem fazer isso com ele, justo comigo, que tem sido tão bonzinho com vocês. Que traição, né? Que trairagem. Traição. Né? Certo? Ele agora está num momento que eu acredito de muito medo. Medo. Ele começa a perceber que ele não tem a segurança que ele imaginava que tivesse. Certo? Ele começa a perceber que ele é alcançável pela milícia. Ele começa a perceber que o amigo dele não é tão amigo assim. Ele começa a perceber que ele não tem com quem contar, porque a estrutura pública que ficou para ele não serve para mais nada. Ele desmontou. A estrutura da milícia, ele não pode confiar. Ele não tem mecanismos de investigação. Deixa eu pegar, Tardelli, daí do que você está falando, só trazer comentários aqui para a gente tentar, inclusive, trazer mais elementos para o nosso debate. Débora Bianchini, a milícia está dentro das instituições e judiciário no Rio, entre deputados policiais da ativa também. Aqui, Vanusa Gomes para o Conde, para o Tardelli, para o Marcelo não merece aqui, ganhamos um superchat aqui, meu querido Tardelli. Sérgio Capilé, na minha opinião, Cláudio Castro foi indicado candidato a vice-governador em um arranjo que já previu o impeachment do outsider Witzel. O L é false flag. E o Luiz Edgar de Souza, Auler, a resposta não foi muito rápida. Foi 6 horas, né? Depois do assassinato do segundo nome. Agora, pergunta mais uma vez para os dois. Qual vai ser a resposta, não do governo estadual, mas do governo federal? A gente já tinha uma ação ensaiada depois da execução dos médicos. Isso foi recolhido. Eu não sei como é que essas tratativas avançaram. Vamos tentar descobrir. O Auler fala primeiro, depois o Tardelli. O que você acha? Qual que vai ser a resposta? Hoje o Lula falou, no café da manhã que ele fez lá, falou que tá querendo recriar o Ministério da Segurança Pública. Auler. Pode ser. E aí o Ricardo Capelli talvez seja o ministro. Eu acho que se criarem um Ministério da Segurança Pública, Ricardo Capelli é o ministro. Tem a menor dúvida disso. Embora ele queira ser candidato a governo do Estado do Distrito Federal. Tá? Isso é outro 500 cruzeiros e é daqui a 2 anos. Daqui a 3 anos. Né? Agora, qual vai ser a resposta? Não sei. O Cláudio Castro vem pedindo ajuda da Força Nacional e da Polícia Rodoviária para, junto com a polícia dele, enfrentar o crime nas comunidades. Eu acho que eu vou ter que sair daqui a pouco, porque eu acho que está sinalizando que vai ter entrevista aqui. Mas a Polícia Federal e a Força Nacional não vão entrar nessa, porque foi o alerta do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Vocês não podem, que esteve reunido há uma semana atrás com o Ricardo Capelli, vocês não podem fazer operações que desrespeitem os direitos humanos, que não respeitem as decisões do ministro Fachin, que desde a pandemia disse que tem que se respeitar as comunidades. Então, o Cláudio Castro quer ir para o tudo ou nada. E eu acho que essa questão só se resolve, e bem devagar, com inteligência, com trabalho de inteligência. Não é na base da força da violência. Matou ali, vou matar aqui. Agora, a polícia tem setores da Polícia Civil do Rio capazes de fazer esse trabalho, mas a força da Polícia Militar é na base do vai ou racha, tá? Eu vou sair, Conde, porque estou vendo uma movimentação ali. O Ricardo Capelli está no Rio, está participando de um encontro nacional de drogas, armas, de crimes contra o patrimônio e facções criminosas aqui no centro da cidade. Vai depois visitar a maior empresa de armas não letais, que vai apresentar para ele um sistema de rastreamento de armas, e depois vai ter reuniões de avaliação e monitoramento do trabalho lá na Polícia Federal, aqui do Rio. Eu estou esperando ele sair aqui nesse encontro para conversar com ele e ver se tem alguma novidade. Tá bom? Auler, bom trabalho. Vai com tudo. E volte quando você quiser. Vou com calma, vou com calma. Esse negócio vai com tudo, vai com a força. Eu não vou com a força, eu vou com a razão. Vai de boa, como a gente diz aqui assim. Vai de boa. Sai de boa.
Vai de boa. Tardelli, adorei encontrá-lo novamente aqui. Grande Conde, um grande abraço, abraço. Marcelo. Você é Um apenas grande uma- abraço na comunidade toda aí, tá? Valeu. Beijão para todo mundo. Tchau. Super Auler. Tardelli, tá com você. A bola tá com você. Olha, eu acho que a esquerda está agora vivendo um momento muito cruciante, né? Nós temos que debater segurança pública. Nós não debatemos segurança pública, meu querido Conde. A esquerda foge desse tema como o diabo foge da cruz. Eu tenho dito há muito tempo que a nós, da esquerda, demonstramos que a gente entende de pobreza. A gente consegue fazer planos de transferência de renda, a gente consegue fazer luz para todos, a gente consegue fazer uma série de coisas maravilhosas, mas nós não entendemos de pobre. Nós não entendemos da pessoa que vive hoje refém da milícia. Nós precisamos conversar com essas pessoas. Nós precisamos substituir a milícia. A milícia tem que perder a sua legitimidade. A milícia tem que perder a sua importância. Não vamos dar tiro na milícia, porque nós vamos matar mais criança, vamos matar mais idoso, vamos matar mais dona de casa, vamos matar mais trabalhador. A questão hoje chegou no Rio de Janeiro de tal ponto que o governo federal tem sim que entrar, com uma força de outras dignidades, que vão da dignidade da moradia, da dignidade escolar, da dignidade de transporte, da dignidade de locomoção. Sabe, é preciso tornar a vida das pessoas menos dramática, menos ordinária, a vida do dia a dia, o cotidiano. Eu não posso ter medo de sair de casa, Conde, pelo amor de Deus. Eu não posso ter medo de sentar num ponto de ônibus, chegar alguém lá e me tomar cincão para não roubar meu celular. Eu não posso estar dentro do ônibus e ter que sair correndo do ônibus, porque o ônibus está sendo incendiado, eu estou lá dentro. Ou o governo federal entende, ou do qual eu sou defensor, assim, com o mesmo fervor que eu defendo o Mano Menezes no Corinthians, eu defendo a nossa esquerda no poder. Mas nós precisamos tomar ciência e tomar pé de uma realidade da qual nós nos distanciamos, que é o dia a dia do miserável, o dia a dia da pobreza, o dia a dia do vulnerável. Nós temos que entrar nas comunidades. O que falta na comunidade é governo. É um governo que os acolha. O que falta é a gente trabalhar na desativação das milícias, exatamente fazendo uma espécie de uma depuração de dentro do serviço público. Nós precisamos começar a trabalhar com hipótese de intervenção política, como não? Se eu tenho um governo que está dominado no bandido, eu tenho que pensar nisso. Fuzis Por que mais foram terrível e duro que seja. encontrados numa mansão na Barra da Tijuca. Meu querido Então, Tardelli, o Capelli está falando aqui. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos ouvir, claro. Vamos lá. com a Polícia Federal. Além disso, a gente está também reforçando o trabalho ostensivo com mais homens da Polícia Rodoviária Federal e com 300 homens da Força Nacional, 86 viaturas, apoiando o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Como eu sempre disse, não tem solução mágica, não tem bala de prata, é trabalho, trabalho e trabalho, é planejamento e com inteligência, com um trabalho liderado pela Polícia Federal. Em quanto tempo, secretário, é possível reforçar a inteligência da Polícia Federal aqui no Rio? Já está sendo reforçado. Alguns homens já foram deslocados na semana passada, outros vão chegar essa semana. Nós estamos buscando analistas da Polícia Federal de larga experiência, com trabalhos exitosos já realizados aqui para o Rio de Janeiro, com equipamentos, com tecnologia,
para que a gente possa desbaratar, enfrentar o crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Agora, a Polícia Federal ou a Força Nacional foram avisadas dessa operação, que era uma operação, enfim, de risco, que podia ter esse tipo de reação, talvez não nessa medida, mas, enfim, esperava-se alguma reação. O governo federal foi avisado de que essa operação ocorreria? Veja, o governo federal, a responsabilidade pelo policiamento ostensivo é do governo do Estado do Rio de Janeiro. E o governo tem absoluta autonomia, a Polícia Civil, a Polícia Militar tem absoluta autonomia para tomar as suas iniciativas. A gente procura, sempre que possível, atuar de forma integrada, mas também tem, às vezes, operações próprias da Polícia Federal, assim como tem operações próprias da Polícia Civil, da Polícia Militar. Isso é absolutamente natural. Essa operação integrada, secretário. Resultado de apreensões de armas, drogas, porque esse era o objetivo. Rodovia Federal, então tem o apoio da PRF, da Força Nacional. Nesses dias nós já tivemos alguma ação que possa ser destacada? Nós vamos fazer, quer dizer, a operação, os homens acabaram de chegar, estão acabando de chegar até hoje, os últimos homens da Força Nacional estão chegando até hoje. Hoje à tarde nós faremos, na Superintendência da Polícia Federal, uma reunião já para avaliar o desempenho dessa primeira semana. A gente fez a movimentação de homens e equipamentos para cá na semana passada, hoje à tarde a gente faz a primeira reunião. Secretário, o senhor, na semana passada, esteve no Rio, reuniu-se com o Procurador Regional do Direito Cidadão para conversar sobre a participação das forças federais em operações em comunidades no Rio. Como foi essa conversa? O que ficou decidido disso? Olha, esse não foi o objeto da reunião. O Ministério Público Federal levantou algumas preocupações com relação à presença das forças federais no Rio de Janeiro, e eu fui lá esclarecer qual era a nossa intenção, qual iria ser a nossa atuação. Foi uma conversa muito boa, muito produtiva e muito convergente. Conversamos sobre o SUSP, sobre o Sistema Único de Segurança Pública, foi uma conversa sobre o PAS, sobre o Plano de Ação na Segurança Pública, sobre inúmeros programas do Ministério. Então, foi uma conversa muito convergente, muito produtiva e que esclareceu muitas dúvidas do Ministério Público Federal. Só para ficar claro, foi avisado, você não respondeu, foi avisado ou não a Polícia Federal e a Força Nacional? Ela foi avisado de que aconteceu a operação ou não? Comunicação entre as instituições para essas operações terem sucesso. Depois da conversa que o senhor teve aqui no Rio, logo poucos dias depois, o governador trocou o secretário de Segurança Pública de Polícia Civil do Rio de Janeiro. O senhor acha que essa instabilidade política atrapalha o curso desses diálogos, das investigações? Olha, a nomeação de qualquer secretário do governo do Estado cabe ao governador, não cabe ao governo federal tecer qualquer comentário sobre isso. Secretário, foi avisado ou não a Polícia Federal? Você pode explicar? Se eu fizesse uma avaliação também, hoje à tarde, esse encontro, o que pode sair? A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro é discutida pelo governo federal? Isso não está na pauta. Nesse momento, nós apostamos no SUSP, no Sistema Único de Segurança Pública. Nós apostamos numa relação, no fortalecimento das relações interfederativas. O Estado tem o seu papel, o policiamento ostensivo é responsabilidade do Estado. Para você ter uma ideia, se a gente somar todo o efetivo da Polícia Federal com todo o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, com a Força Nacional, isso dá praticamente a metade dos homens apenas da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, por isso, cabe aos estados o policiamento ostensivo. É assim que preconiza a Constituição, e a nossa aposta é no fortalecimento da relação interfederativa. O Estado faz a sua parte e o governo federal cuida das questões que lhe dizem respeito, principalmente no que diz respeito à inteligência, ao planejamento, à investigação da Polícia Federal e a presença da Polícia Rodoviária Federal com o apoio da Força Nacional nas rodovias. Secretário, aqui, mas a partir de uma reação tão violenta de criminosos, eles paralisaram uma parte da cidade, como o senhor mesmo falou. Existe alguma chance da relação entre o governo federal com as forças de segurança do Rio de Janeiro mudar, partir para além desse monitoramento, desse apoio na segurança em rodovias federais, em portos e aeroportos? Existe alguma chance de reformulação desse projeto? Veja, a gente está completando uma semana do início
do nosso reforço no Rio de Janeiro. Então, é cedo para a gente rever um planejamento que ainda está em curso. Então, a gente vai fazer hoje a primeira reunião de monitoramento. Essa semana acabam de chegar os homens da Polícia Federal com tecnologia, com equipamentos. Então, está cedo ainda, não tem uma semana. Claro que aconteceu ontem é gravíssimo, e isso a gente leva em conta no planejamento que a gente está construindo, está executando e que vai avaliar hoje à tarde. Secretário, a Polícia Federal foi ou não avisada, secretário? Tem da segurança no Rio de Janeiro. Qual a imagem que o governo federal tem hoje da segurança no Rio de Janeiro? Olha, a gente vive uma situação muito difícil, não é? Isso aí não é uma opinião do governo, não é normal a gente ter 35 ônibus queimados, um trem queimado, a cidade, um pedaço da cidade paralisado. Isso, claro que a gente não pode considerar normal, não é normal e não é aceitável. Secretário, a Polícia Federal foi avisada ou não? Porque o senhor explicou, enfim, deu um contexto, mas o senhor não disse. Ela foi avisada, a Polícia Federal disse que a operação aconteceria? Veja, eu não tenho conhecimento se a Polícia Federal foi avisada ou não, mas eu considero isso irrelevante, porque, volto a dizer, não existe subordinação entre o governo federal e o governo do Estado. Mas integração deveria existir, né? Não, mas não existe subordinação. Assim como a Polícia Federal faz operações próprias aqui no Estado do Rio, sem avisar as forças estaduais de segurança, é absolutamente natural que as forças estaduais façam também operações próprias. Não existe subordinação. A relação federativa não é uma relação de subordinação, é uma relação de cooperação naquilo que se considera importante. Você encontra o governador hoje? Devo encontrá-lo à tarde, a gente está ainda ajustando horários para conversar, enfim, à luz do que a gente tinha conversado na semana passada. A transferência dos números, o que vocês acham que vocês avaliam que pode aumentar? Estamos em 300 de Força Nacional, por exemplo, e que prazo isso seria para acontecer? E também, pegando carona nisso, hoje o governador falou sobre terrorismo, assim que vai ser tratado, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Qual é a avaliação do Ministério da Justiça? Veja, com relação aos homens, eles estão acabando de chegar hoje. Então, volto a dizer, a gente tem uma semana que a gente ampliou a presença no Rio de Janeiro. Então, é cedo para qualquer alteração no planejamento. Primeiro, a gente precisa executar o planejado. Não deu nem tempo de dar resultado, de executar o que foi planejado. Então, a partir do momento que a gente consolidar a nossa presença, a gente pode avaliar, ampliar ou alterar o planejamento. Em segundo lugar, o que aconteceu ontem foi gravíssimo. Volto a dizer, aquele é um desafio à autoridade do Estado, um desafio ao Estado Democrático de Direito. Sitiar pessoas não é aceitável o que aconteceu no Rio de Janeiro. Ninguém de bom senso vê aquilo e pode considerar normal. Os presídios federais também estão abertos para a ida desses criminosos, conforme falou o governador. Não há limite do ponto da parte do governo federal quanto à transferência de presos. Todos os presos que o governo do Estado solicitar transferência para presídios federais serão atendidos. O governador também falou que 3 chefes das milícias, de grandes milícias do Rio também, são foco agora para a prisão. Ele acha que eles têm que ser presos. Até que ponto esse recurso na inteligência da Polícia Federal pode contribuir para conseguir a prisão deles? Olha, a Polícia Federal tem muitas informações sobre as organizações criminosas do Brasil e especialmente do Rio de Janeiro. Então, ela tem atuado em cooperação com a Polícia Civil. Eu tenho certeza que essas informações podem ajudar a chegar nessas lideranças. Valeu. É isso, doutor Conde. Eu vou terminando por aqui essa transmissão. Depois eu volto, se for o caso, porque eu estou com a câmera invertida, ok? Maravilha, aí eu volto, aí eu estou te ouvindo muito mal. Tá bom, a gente Deu para pegar você. Tudo aí? Tudo. Deu para pegar? Sim. Maravilha, estou saindo e volto aí daqui a pouco. Tá bom, querido. Olha, vamos seguir aqui. O Tardelli, a Denise Assis já estava aqui posicionada. Deixa eu tirar aqui essa tarja aqui do Capelli ao vivo. Pegamos aqui um furo fantástico do Marcelo Auler. Parabéns. Aliás, o Tardelli, você viu o talento desse menino, Marcelo Auler? Filma, entrevista, pegou tudo de primeiríssima linha. Agora, Tardelli, só para encerrar sua participação, não quero ocupar muito o seu tempo, sei que você tem muita coisa para fazer também hoje, eu queria que você desse um resumo dessa entrevista. O Capelli é muito firme
mas parece que está um pouco perdido, né? As ações que vão acontecer. Ele não sabe o que aconteceu ainda, ele não tem as informações disponibilizadas. Ele, pelo menos, ele está sensato, ele está centrado, ele não faz nenhuma frase de efeito, ele não promete nada absolutamente. Olá, Denise, certo? Ele não promete nada grandioso. E ele disse, olha, é com inteligência, é com paciência, é com trabalho e é com política, certo? Não, eu gostei dele afirmar, ele não falou em arma, ele não falou em tiro, ele falou em inteligência. Verdade, é o que você está defendendo. Tudo bem, Tardelli, você falou comigo, mas eu estava com o microfone desativado. Tudo bem? Tudo bom, querida? Olha, eu vou ter que me pedir para me retirar, eu tenho, enfim, infelizmente, hoje, um dia meio puxadinho aí. E quero pedir para os nossos queridos internautas que entrem lá no Instagram, conversem comigo, bati altos papos, Conde, com a turma aí, muito interessante, porque a gente, no privado... Você sabe que a vida com testemunha é uma, a vida sem testemunha é outra, né? Certo? Sem testemunha a gente pode falar coisas que a gente não pode falar com testemunha. É muito agradável, muito divertido, sabe? Tardelli, ó, pessoal, o Instagram do Tardelli é @Roberto Tardelli, né? Roberto Tardelli, facinho. Roberto Tardelli. E o Tardelli é aniversariante da semana aqui, né, Tardelli? Isso, fiz aniversário. O Marco Aurélio Carvalho não deu o meu recado para você. Ele disse depois que eu pego ele pelo pé. Então eu vou dar aqui um date, mas você faltou. E parabéns. Ele ficou terrivelmente Felicidades, abalado. Tardelli. Obrigado, Muita Denise. saúde, meu querido Tardelli. Beijos a vocês. Você. Boa semana e boa sorte ao Rio de Janeiro. Todos nós, brasileiros, somos, acima de tudo, cariocas. Beijo, beijo. O Rio é a moeda brasileira do exterior. Beijo, beijo.